Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa escura. Vamos começar esse risco pintando essas duas folhas que estão embaixo da rosa. Eu vou usar o pincel número 4 e vou usar as cores verde oliva e vermelho queimado para fazer o fundo e vou iluminar com a tinta branca. Começo por essa daqui. Vou colocar um pouco do verde oliva. Nós estamos pintando uma toalhinha de lavabo. E eu vou pintar rosas escuras. Essa parte aqui de baixo, eu vou colocar bem escuro, olha, eu vou colocar só o verde oliva, porque é a área de sombra, porque tá por baixo de tudo isso aqui. Vou pegar agora o vermelho queimado e vou terminar de preencher. Terminei, agora eu vou empurrar essa tinta, vou dar uma misturada, olha, eu limpei o pincel. Agora eu vou pegar o branco com o pincel bem de pé, eu vou eleger o meio da folha, coloco aqui de baixo para cima, ó. Não precisa chegar lá em cima e nem sair grudado aqui do elemento que tá do lado. Essa tinta eu vou puxar para cá. Eu vou arrastar a tinta. Olha como vai ficar. Agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta de novo e vou colocar aqui nesse lado e vou arrastar para dentro. Esse movimento para cá e para cá vai fazer um movimento de V. Sempre vai ficar um V aqui dentro da folha. Vamos à próxima. Verde oliva, desse lado, por quê? Porque tá por baixo da rosa. Então, todo esse lado é sombra, lado que tá escuro. E vou colocar um pouquinho aqui embaixo também. Vou completar com o vermelho queimado. Preenchendo bem direitinho. Agora, de novo, pego o branco, vou olhar onde que tá o meio da folha, tá aqui. Então, coloco a tinta em direção à ponta, puxo pra cá. Agora, pego mais tinta e vou colocar na borda de cima, puxando pra dentro. A lógica aqui é a seguinte: você coloca a tinta no meio e puxa do pé sentido ponta. Depois você dá a volta e puxa da ponta sentido pé. Agora eu vou fazer essa folha aqui. Por que que eu não vou fazer essa daqui agora? Porque ela tá por cima dessa rosa. Então, a gente faz depois que pintar a rosa. Essa daqui tá independente aqui, então eu posso fazer. Mudamos só a direção da folha, mas continua a mesma lógica. Aqui ela tá por trás, então fica mais escuro. O verde oliva é o tom mais escuro que eu tô usando, então eu vou colocar o verde oliva ali. E desse lado de cima, vou colocar o vermelho queimado. Feito isso, pego o branco, o meio da folha, o centro, tá aqui. Então, eu vou puxar sentido ponta. Essa tinta eu arrasto para baixo. Não passe muitas vezes o pincel no mesmo lugar, porque ele desmancha essas linhas. Quanto mais você passa, mais se mistura. Agora, eu venho aqui, ó, que tá a ponta. Então, da ponta pro pé. E eu vou puxar nesse sentido, que vai formar um V. Deixa arranhado. Às vezes é preciso, depois que seca, voltar e iluminar um pouquinho mais. Porque
a tinta de baixo tá bem úmida, então ela vai absorver a de cima. As folhinhas pequenas, vou trabalhar do mesmo jeito. Verde oliva, verde oliva e verde oliva. Vermelho queimado, vermelho queimado e vermelho queimado. Agora, um pouquinho de branco para fazer a luz, puxo para lá, mais um pouquinho aqui, puxo para cá. Essa também. Puxo para cá e puxo para cá. Pé, ponta, ponta, pé. Olha, pé, ponta, ponta, pé. Para fazer essa rosa, eu vou usar o uva e o vermelho queimado, que a gente já usou nas folhas. Nós vamos fazer pétala por pétala, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou começar com a uva, que é o sombra, e vou preencher essa última pétala aqui. Você deixa a sépala e preenche só a pétala, que tá ali embaixo. Olha, só esse pedacinho ali. Aí, já em seguida, a gente tem essa daqui, que também vai ficar com toda essa área aqui de sombra, porque ela tá por trás da folha. Olha o desenho como vai ficando. Eu tenho aqui um pedacinho dela que tá por trás dessa, também tem que ficar escurinho aqui. Sobrou só um cantinho aqui. Esse cantinho eu já vou iluminar um pouquinho e a luz, nesse caso, vai ser essa cor aqui, ó, o vermelho queimado. O que que acontece? Nós temos duas cores. A mais escura sempre eu vou chamar de sombra e a mais clara sempre eu vou chamar de luz. Então, isso é relativo, pode mudar se eu introduzir uma outra cor. Por exemplo, o branco. Se eu tô trabalhando com as três cores, o branco vai ser a luz e esse vai ser a sombra, esse vai ser um tom intermediário. Aqui eu tô usando por enquanto só as duas cores, uva e o queimado. Então, uva é a sombra e o queimado, o vermelho queimado, é a luz. A próxima pétala, vou colocar a sombra desse lado, porque essa aqui é uma sequência de pétalas, essa sobre essa, essa sobre essa, essa sobre essa. Então, sempre por trás vai ficar sombreado, então vai ficar mais escuro. Aqui eu já tenho uma área de luz, porque essa pétala tá sobre aquela. Então, agora eu vou colocar o queimado aqui. E eu tenho que ter um contraste entre as duas. Aqui eu dou uma misturadinha. A próxima é a mesma coisa. Olha, aqui tá por trás, então eu vou colocar uva, tá? Agora eu vou pegar o vermelho carmim, que é a luz, e vou colocar toda essa extensão. E entre o vermelho carmim e o uva que eu coloquei nessa pétala, eu dou uma ligeira misturada. Aqui tá bem pequeno o espaço. Então, não sei se dá pra ver muito bem, parece meio confuso. Cantinho, sempre fica iluminado. Agora, eu vou pro lado de lá. Essa pétala tá por trás desta, esta por trás desta e esta por trás desta. Então, a gente segue na mesma sequência. Coloco uva aqui e coloco o vermelho queimado aqui, no lugar da luz. A sequência, a outra, o vermelho queimado, o uva, e daí o vermelho queimado. Dou uma misturadinha de leve, a gente vai colocando e já vai, tipo, limpando mesmo o pincel.
a próxima. Você pode, se você já tem um pouquinho mais de experiência, você pode preencher inteiro também. E puxar uma luz aqui com um branco ou um outro tom mais claro. Eu tô fazendo desse jeito porque é uma das formas de se fazer a rosa. E eu acredito que assim todas as minhas alunas vão conseguir fazer. Agora essa do meio, onde que a gente vai colocar a sombra? Considerando que ela tá por cima e aqui toda essa área seria área de luz. Eu vou colocar aqui no meio, nós temos duas dobrinhas, então a gente coloca aqui, deixando a dobrinha, tá? E daí você vai dar uma puxada assim, ó, vai limpando o pincel para baixo. Depois você vem com o vermelho queimado. Aqui a gente precisa daquele contraste, então tem uma linha. Aqui também. Aqui no meio você vai preenchendo com o vermelho queimado até encontrar o uva. Depois aqui em cima na dobrinha, você vai pôr o vermelho queimado também. Pronto, a gente já definiu a rosa. Agora eu vou usar um pouquinho do branco, e isso é bem pouquinho mesmo. E é bom fazer na hora que tá úmido, assim, terminei de fazer, já venho com o branco. Bem pouquinho branco. E eu vou dar uma iluminada, vou reforçar a área onde eu coloquei o vermelho queimado. Só um pouquinho. Olha, dá uma limpadinha no pincel. Sempre quando você pega a tinta, começa aqui no meio, daí você puxa pra lá e você puxa pra cá. Porque se você colocar aqui, aqui vai ficar um excesso de tinta. Se você colocar aqui, a mesma coisa. E a gente quer um excesso de tinta mais pelo meio. Vou voltar aqui. Essa pétala tá por trás, então a gente não tem luz aqui, a gente tem um pouquinho de luz aqui, ó, na pontinha. Um pouquinho. Depois essa daqui já pega a linha toda. Peguei muita tinta, vou lavar o pincel. Para esfumaçar, porque senão eu vou cobrir toda a área que eu não quero. Então, lavei o pincel, aí saiu o excesso de tinta. Aqui também. Agora, essa última, a gente vai colocar o branco. Olha, eu coloquei uma pincelada generosa no meio. Puxo pra cá. Puxo pra cá. Você viu que eu puxei assim, sumindo no lugar que começa a dobrinha. Aqui no meio, puxo pra frente e pros lados. Assim, de forma arredondada. Não puxa tudo reto. Puxa fazendo a curva. Que isso aqui seria uma pétala arredondada. E agora, eu vou dar uma caprichadinha aqui na dobrinha. Pego um pouquinho de tinta só no cantinho do pincel, coloco essa tinta pra dentro, coloco, levo pra frente, pra trás, pra frente e termino unindo aqui nessa linha. Depois eu dou uma ajeitada, se precisar. Olha, a dobrinha ela tem que sair daqui e ela tem que, aqui ela não pode cruzar. Ela tem que virar e se encontrar com essa linha. Vou pôr um pouquinho mais de branco aqui. Vou colocar mais uma dobrinha aqui para você ver. Peguei tinta na pontinha do pincel, quero fazer uma dobrinha aqui. O que que eu faço? Eu saio da linha, eu cresço, eu volto e termino na linha. Olha, bem fácil. Vou abusar das dobrinhas, vou pôr mais uma aqui, ó. Com uma pincelada a gente faz uma dobrinha. Aqui.
Essa folha eu fiz como essa daqui. E só coloquei uma dobrinha aqui a mais. Essa rosa, nós vamos pintar usando uva para sombra e o rosa ciclame para luz. Ela vai ficar um pouco mais clara do que essa daqui. Nós vamos começar por essa pétala aqui, que é a pétala que tá mais embaixo, mais atrás. Pintando assim, não tem como você se perder do risco. Olha, eu tô colocando uva na parte que tá encostada ali, tá? Aqui eu vou colocar o rosa ciclame. Tá? Deu uma misturadinha. Agora, a gente vai fazer essa pétala aqui. Então, eu vou colocar o uva. Você viu que aqui tem uma dobrinha, aqui também tem uma dobrinha. Essa pétala tá por cima dessa e tá por baixo daquela. Então, essa área aqui vai ficar sombreada. Olha, e eu já puxei um pouquinho pra lá. Eu não posso me esquecer que aqui tem uma dobrinha, mas eu vou pintar toda a área. Olha, não tô preservando a dobrinha. Tá? Agora eu vou para aquela de lá, que é a mesma coisa. Ela tá por baixo dessa, então aqui vai sombra. Olha como eu deixei a outra inteirinha, só coloquei a tinta aqui. E vou juntar essa sombra aqui embaixo, vou espalhar um pouquinho pra cá. E vou completar também com o rosa ciclame. Aqui também ela tem uma dobrinha, então a gente não se esqueceu disso. Aqui esse meinho pode ficar escurinho, ó, entre as duas. Assim. Agora, a gente já vai fazer essa outra aqui, olha, ela termina aqui. Essa pequenininha tem uma dobrinha que tá pra lá. Então, essa é a parte dessa rosa, dessa pétala aqui, ó. Pra cá, aqui eu vou, olha, eu vou contornando, tá vendo? Essa parte aqui esse bojo, esse redondo. Puxa um pouquinho. E agora eu vou iluminar essa parte. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Também, essa tá por cima dela, então aqui vai ficar escurinho. E completo aqui, acompanhando o risco, fechando essa parte do bojo aqui. Vou puxar pra lá um pouquinho da sombra. E vou misturar também um pouquinho da luz, que é o rosa ciclame. Tá, até aqui foi bem. Vou fazer mais essa pequenininha aqui. Olha, como aqui vai ficar assim um Vzinho, ó, porque terminou essa pétala grandona aqui. E um pouquinho do rosa, que à medida que vai subindo, as pétalas vão ficando menores. Porque em cima da rosa, as pétalas são pequenas. As de baixo são maiores. Vou fazer o lado de cá também, que ainda tem mais uma aqui. Mais uma definida. Um pouquinho do ciclame. Agora eu vou fazer esse miolo. Eu vou pegar o uva e vou colocar aqui no meio. Não vale fazer assim, tá? Você tem que pegar a tinta, colocar no meio, aí você vai limpando, olha, você vai girando o pincel e vai crescendo. Olha, você vai crescendo, limpando o teu pincel. Agora, eu completo com o rosa ciclame, que é a nossa luz. E aqui dentro, olha, eu dou uma misturada de leve.
pra gente não ver onde que acabou o uva ali, onde terminou a cor. Tá, aqui definimos o miolo. Agora eu vou pegar um pouquinho do vinho e a gente vai resolver essa situação aqui. Primeiro, esse cantinho, ele tá por trás dessa parte aqui, essa parte inteira. E ele tá por trás, porque aqui tem uma dobrinha. Essa pétalazinha aqui, a gente tá vendo o cantinho e ela girou. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Mesmo que você não esteja entendendo a lógica da rosa, mas se você seguir isso aqui, você vai conseguir montar a rosa inteirinha. Esse lado vai luz, arredondadinho, porque é continuação disso aqui. Tá, agora, esse lado de cá, mesma coisa, olha. Vou circular ali, circundar a dobrinha. Dou uma puxada da tinta para baixo. E agora, eu vou iluminar aqui essa parte, que vai ser continuação, olha só. Dou uma limpadinha aqui. Agora, eu pego um pouquinho de uva, bem pouquinho, eu vou fazer aqui as costas da dobrinha. Deixei aqui, vou crescer um pouquinho mais, porque aqui eu tenho aquelas pinceladinhas do centro. Aqui também, ó, a gente tem uma dobrinha, então vou fechar ali. Já vou colocar a dobrinha. Pego um pouquinho de tinta, nesse espaço branquinho, olha, saio daqui, faço um zigue-zague. E dou uma puxadinha. Agora, nesse daqui, saio do centro, venho pra cá, e dou uma puxadinha. Pra lá, a mesma coisa, olha, coloco a tinta aqui, ó, gordinha. Depois o outro aqui. E dou uma puxadinha, que é a ponta. E vou virar o pincel pra fazer a linha do lado de lá. Esse lado aqui, eu vou fazer... aqui eu fiz dobrinha assim. Aqui eu vou fazer assim. Ó, só mudei o lado do pincel. Ficou quase preenchido. Quero que fique crespinho. Aqui também, ó. Umas apertadinhas de pincel. Agora, a gente vai dar uma iluminada com o branco também. Não tem segredo branco. Você vai colocar e vai dar uma puxadinha. É uma iluminada mesmo, olha. Não precisa misturar a tinta. Aqui nessa pétala também, coloco aqui na área de luz, puxo. Olha como eu tô fazendo com o pincel. Tá? Aí vem o segredinho. Aqui tinha uma dobrinha, lembra? Tinta pra cima, dobrinha. Lado de lá, coloco aqui na ponta, puxo pra cá. Aqui, ó, puxa mais, porque o espaço é maior. Aqui, puxa menos, porque o espaço é menor. E aqui também, ó, dobrinha. Dobrinha. Pronto, mais uma pétala. A outra, a mesma coisa. Põe o branquinho ali, dou uma puxada, dobrinha no canto. Aqui a mesma coisa. Vou colocar duas dobrinhas aqui, porque a pincelada que eu dei ficou parecendo um corte ali. Olha que legal. Depois essa daqui, mesma coisa, menorzinho. Aqui também uma outra pequenininha. Se quiser colocar dobrinha aqui também pode colocar. Uma pincelada às vezes funciona de dobrinha. Essa parte aqui de cima, a gente trabalha assim, ó. Você vem colocando essa e essa, as três de lá, pra cá. Não puxa isso daqui até embaixo. Você dá uma pincelada assim, ó, meio que do meio pra lá. Depois você limpa o pincel aqui dentro. Ó, dei a pincelada, limpei o pincel. Depois você tem que girar. Aí você tem que fazer com a tinta pra lá.
Ó, eu tava trabalhando assim, agora eu girei o pincel e vou trabalhar com as costas do pincel. Mesma coisa, olha, pra cá, pra cá, pra cá. Pus a pincelada, limpei o pincel. Nesse limpar o pincel, você já tem aquelas pétalas que ficam aqui dentro. Agora a gente vai voltar aqui. Vamos resolver aqui. Uma pincelada, duas pinceladas. Tá? Resolvi essa parte. Você pode seguir as suas pinceladinhas de rosa ciclame ou você pode colocar outras, não tem problema. Aqui a gente tem o bojo, que a gente não vai iluminar aqui na linha, a gente vai pôr um pouquinho pra dentro, tá? E daí a gente vai fazer assim, olha. Espalha. Aqui também a gente espalha um pouquinho. Não faz aquela linha inteira. Porque, na verdade, aqui tá escondido lá dentro, então não tá muito iluminado. A dobrinha, vou iluminar. Essa dobrinha vou iluminar também. Você viu que eu pego a tinta, eu dou uma encostadinha de pincel. Não precisa ficar aquela coisa perfeita, não queira fazer aquela coisa perfeita. Uma pinceladinha, às vezes já fica muito legal. Agora, aqui no meio, a gente põe, espera secar um pouquinho, e daí você põe umas pintinhas. Vou usar o pincel 0, umas pintinhas com o amarelo canário. Assim, bem amontoadas, tá? Não põe assim 1, 2, 3, 4, não, amontoada. E daí, aqui bastante. À medida que vai saindo, você vai assim, ó, limpando o teu pincel. Vai ficando ralinho, tá? E tá pronta a rosa, agora nós vamos fazer os cabinhos. Vou fazer os cabinhos com o sépia. Vou colocar tinta, não é para fazer uma linha. Vai colocando, olha, vai ficar tortinho. O cabinho é assim mesmo, tortinho. Vou preencher de sépia, depois eu vou dar uma iluminada com um pouquinho do branco. Assim, coloco a tinta e dou uma puxadinha, ó. Em alguns lugares dou uma puxadinha para lá, algumas uma puxadinha para cá, ele dá ideia de redondo. As sépalas, preencho com verde oliva, preenchi de verde oliva, vou fazer um branquinho, vou colocar o pincel aqui e vou puxar. Agora eu vou colocar ele do outro lado, aqui, e também vou puxar. Solto o pincel. Aí depois coloco ele aqui, puxo pra cá, mais uma vez. Vou colocar bem no meio e vou puxar pra cá. Ó. Vamos colocar o branco aqui de novo pra fazer uma maquiagem nessa folha. Siga a luz que você já colocou. Evita colocar mais do que tinha antes. Pincel 0, você vai fazer aqueles risquinhos de acabamento da folha. Se você quiser deixar do mesmo jeito, pode deixar também, não tem problema. Eu gosto de fazer isso aqui. A sépala também a gente pode fazer. Eu vou molhar aqui um pouquinho os cantinhos. Não passe água nessa parte, por exemplo, porque ficou muito próxima da beirada da borda da toalha. Essa água, ela cresce. Então, a gente sempre tem que deixar um espaço. Como eu vou colocar muito pouco fundo aqui, porque eu preenchi quase todo o espaço de pintura da toalha. Olha, agora eu vou pegar o pincel menor até para ajudar. Vou colocar no pratinho amarelo limão. Vou tirar bem o excesso e vou colocar só assim um pouquinho no cantinho. Só para não ficar sem fundo nenhum, que eu quero que realce um pouquinho a pintura. Eu gosto de colocar um fundo de outra cor. Isso aqui vai acender esse trabalho. Você viu que eu tô usando bem pouca tinta.
Ó, com uma pincelada eu fiz todo o fundo. Prontinho agora. Espero que tenham gostado. Pratiquem bastante, que vai dar certo.